Bora comigo conhecer um pouco da história do Dr. Augusto George Curry. Ele é médico, psiquiatra e escritor. Eu era um aluno distraído, desconcentrado no ensino médio. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. E de 25 anos depois, eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios do Instituto Europeu de Inteligência. E eu pensei comigo, eu, membro de honra entre os gênios, como eu engano bem. E para os suicidas? O que é o seguinte? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continuem a escrever sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Dr. Augusto Curry nasceu em Colina, São Paulo, no dia 2 de outubro de 1958. No Brasil em especial, parece que fazer sucesso é proibitivo. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e concluiu seu doutorado internacional em psicologia multifocal pela Florida Christian University no ano de 2013. Sempre vai haver pessoas que não leram e não gostaram. Com a tese Programa Freeman como ferramenta global para a prevenção de transtornos psíquicos. No seu currículo, nas suas teses, inclusive na grade dos créditos do mestrado e doutorado. Com muita humildade mesmo. Acho que sou um dos poucos pensadores da atualidade, vivos, cuja teoria atinge esse patamar, entra nos créditos de centenas de mestres e doutores. Agora, eu democratizei o acesso à informação. Para mim, o conhecimento, por mais complexo que seja, não pode ser hermético. Nós temos que torná-lo acessível, caso contrário, nós usamos o conhecimento como instrumento de controle. Na carreira, dedica-se à pesquisa sobre as dinâmicas da emoção. É pós-graduado na PUC de São Paulo. Curry é professor de pós-graduação e conferencista em congressos nacionais e internacionais. Portanto, meus livros não são de autoajuda, eles são de psicologia aplicada, sociologia aplicada, psiquiatria aplicada, também psicopedagogia aplicada e a doses grande de filosofia, porque a minha teoria também é filosófica, já que eu estudo a lógica e a natureza do conhecimento. Recebeu o prêmio de melhor ficção no ano de 2009 da Academia Chinesa de Literatura pelo livro Vendedor de Sonhos, que foi adaptado para o cinema em 2016. Pelo seu patrono Machado de Assis, que foi uma mente brilhante, instigador, provocador, e já falava de uma série de elementos de psicologia e sociologia nos seus textos, mas eu não sou imortal, por isso eu não me candidataria à Academia Brasileira de Letras, apesar de ter entre 40 e 50 milhões de leitores no Brasil e da imprensa ter me considerado o autor mais lido da década, eu me sinto apenas um simples pensador, escritor, que procura provocar os meus leitores para fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. A teoria da inteligência multifocal visa explicar o funcionamento da mente humana. Publicou Inteligência Multifocal em 1999, onde apresenta mais de 30 elementos essenciais para a formação da mente humana. Desenvolveu o projeto Escola da Inteligência, que tem como objetivo a formação de pensadores através das disfunções intelectuais e emocionais mais importantes em crianças e adolescentes. Os mestres, Jesus Cristo teve todos os motivos para ter depressão e ansiedade. Nasceu numa família pobre, com 2 anos de idade, já era perseguido de morte por Herodes o Grande,
quando adolescente teve que trabalhar pesado com as mesmas ferramentas que um dia iria destruí-lo, com martelo, cravos e madeira. Era de se esperar, quando ele abrisse a boca ao mundo, que ele fosse uma pessoa tensa, ansiosa, que o eu dele não administrasse sua emoção, que não tivesse proteção. Era de se esperar que ele fosse impulsivo, tenso, até tímido, ansioso. Mas quando ele abriu a sua boca ao mundo, com 30 anos de idade, nunca alguém revelou tanta maturidade como ele. Nunca alguém foi tão altruísta, tão generoso, tão gentil e tão autor da sua história. Ele foi o único que teve coragem de dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Também elaborou o programa Freeming para contribuir em conjunto com as casas de acolhimento de usuários de drogas, clínicas, ambulatórios e escolas do desenvolvimento de uma emoção saudável. Alma. Fluirá dele uma qualidade de vida que transbordará para toda a sua inteligência, para toda a sua personalidade. Que homem é este que corria risco de morrer e falava de alegria, poeticamente? Quando, como um ateu, analisava esses aspectos da personalidade de Cristo, eu fiquei prostrado e me convenci que ele não cabe no imaginário humano, que ele não poderia ser fruto da criatividade humana. E se Freud, que foi um judeu ateu, Marx, que foi também um ateu, e Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, tivesse a oportunidade, como eu tive, de analisar a sua história detalhadamente do ponto de vista da crítica psicológica e filosófica, eles não estariam entre o rol dos ateus, mas no rol dos seus seguidores. Quando desafiado pelo escritor Paulo Coelho a comprovar os diversos livros vendidos, ele respondeu: a preocupação com o primeiro lugar é sintoma típico de uma sociedade doente e sedenta de fama. Psiquiatra e escritor, gostaria de convidar vocês com muita alegria e muita humildade para assistirem ao filme O Vendedor de Sonhos. Gostaria que todos os telespectadores da TV Guarulhos e também das TVs comunitárias, através desse filme, fizessem a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. As plateias que frequentaram a pré-estreia, algumas levantaram-se em lágrimas, aplaudindo, porque aprenderam a perceber que, infelizmente, na sociedade moderna, nós frequentemente somos vendedores de pesadelos. 50% dos pais nunca conversaram com seus filhos sobre os seus dramas, perdas e frustrações. Casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, porque não sabem desenvolver autoestima, não sabem estimular o eu do seu parceiro ou parceira a serem autores da própria história. Não sabe sequer dizer: de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Por favor, agora ao filme O Vendedor de Sonhos. Você não imagina como este filme pode estimular as pessoas a valorizarem a vida e a reescreverem a sua história, a história do ser humano consigo, a história entre pais e filhos, entre casais e a história entre executivos e colaboradores. Portanto, com muita alegria, mais uma vez, gostaria que vocês pudessem ir nas telas do cinema e conferir que nós precisamos vender aquilo que o dinheiro não pode comprar. Precisamos ser vendedores de sonhos, vender aquilo que é caro, que é essencial, que é inesquecível. Vender sonhos numa sociedade que deixou de sonhar. Um beijo no coração. Eu sou um vendedor de sonhos.